a Bíblia mostra Deus como Deus das coisas possíveis. Tudo é possível para Deus, ou das coisas impossíveis. Então, a palavra possibilidade, ela está intrinsecamente ligada ao fruto. Agora, tem uma outra palavra que se parece, que é a propriedade. Nós estamos, muitas vezes, atrás das propriedades e esquecemos das possibilidades. A possibilidade é a base do milagre de Deus. A propriedade, ela é fruto da possibilidade. Então, eu não tenho que buscar nas propriedades. Eu não tenho que estar preocupado com os bens, as propriedades em cima desses frutos. Eu tenho que entender as possibilidades. É dentro da possibilidade de Deus que Ele criou a propriedade do universo. Foi dentro da possibilidade de Deus que Ele criou a salvação para o pecador. Foi dentro da possibilidade de Deus que Ele rege toda a terra e a sua propriedade. Portanto, propriedade sem possibilidade, ela é inócua. Logo, quando eu estou dedicando meu fruto à propriedade apenas, eu estou ignorando a possibilidade. Se eu ignoro a possibilidade, a minha propriedade é restrita ao momento. Mas se eu trabalho com possibilidade, eu tenho condição de sempre gerar um fruto de propriedade. Então, na verdade, eu não estou preocupado com a bênção de Deus. Eu estou querendo o Senhor da bênção. Porque se eu querer só as bênçãos, elas poderão um dia acabar. Mas o Senhor da bênção é sinal que a bênção não acaba. Eu tenho que entender esse princípio da possibilidade. Quando eu venho pregar aqui, eu posso colocar algumas técnicas de retórica e oratória. Eu posso escolher sermões prontos. Isso é propriedade. Mas se eu não tiver a possibilidade do Espírito Santo, eu não posso produzir vida. Então eu preciso da possibilidade. Por isso que a Bíblia diz que Deus é Deus do impossível, ou tudo é possível para Deus. Não fala que Deus é Deus da propriedade. Deus é Deus do possível. A possibilidade é um útero, onde Deus nutre as propriedades. Aleluia, glória a Deus. A possibilidade de ter o dom me faz produzir o tom da música no instrumento, o acorde no instrumento. Se eu não tenho a possibilidade de ter este dom, como é que eu vou fazer? Então Deus nos chama nesta noite para entender que antes das propriedades, Ele é o Deus da possibilidade. Aonde eu vou criar, eu vou nutrir os frutos que Ele tem para a minha vida, para o ministério, para a igreja, para a família, em todos os sentidos da minha vida. Eu poderia chamar essa noite o culto das possibilidades, para que Deus nutra as propriedades. Jesus viu a possibilidade de morrer na cruz, com a propriedade de salvar o pecador. Deus viu a possibilidade de arrancar um povo do Egito, para dar a propriedade para ter uma nação. Aleluia. Deus viu a possibilidade de levantar uma igreja em Atos, para dar a propriedade da pregação do Evangelho. Deus quer nutrir em nós uma possibilidade. Nada faremos sem Ele, com as nossas posses, nem com o nosso dinheiro, nem com o nosso status. A possibilidade está dentro da lei da sustentabilidade. Então, quando eu me envolvo com fruto, eu estou participando da natureza de Deus. Hoje de tarde eu estou lá rabiscando aqui o sermão, está aqui, ó, ali, o outro ali, bati um pouquinho na máquina ali, eu estou tentando produzir alguma coisa. Há uma possibilidade de eu pregar, sim, na festa ádica. Essa possibilidade me dá a propriedade de rabiscar essa mensagem que o Espírito Santo está colocando no meu coração, aleluia. Poderia ser uma mensagem congelada lá do micro-ondas, mas não dá para ser assim, porque aqui eu estou falando de vida, e vida se produz, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu posso estudar sermões para me abençoar, para me enriquecer, mas aqui eu tenho que produzir vida. A possibilidade de abrir a Bíblia e a propriedade do Espírito Santo me usar. A possibilidade de pregar o Evangelho e a propriedade de Deus curar o enfermo. A possibilidade de pregar a cruz e a propriedade de Deus dar a salvação. Glória a Deus. Que nessa noite a unção frutífera de Deus venha sobre nós, que possamos mostrar para o mundo que há
uma possibilidade no meio da pandemia. Uma possibilidade de criar uma propriedade. É isso que você precisa entender. E quando alguém te perguntar, você fala, é porque Deus trabalha com possibilidades. Tudo é possível ao que crê. Porque Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossível em nenhuma de suas promessas. Tudo se nutre na possibilidade. Deus olhou o vácuo da natureza, Deus olhou a imensidão e disse, eu tenho uma possibilidade de criar. E começou a haja, aconteça, apareça. Ele foi tirando da possibilidade a criação e fazendo as coisas acontecer. Glória a Deus. Ele foi arrancando e levando e trazendo e criando as coisas, havendo possibilidade. A mãe do pastor Jonas foi salva por Jesus lá no Rio de Janeiro. Naquele dia que ela foi salva e trouxe ele e seus irmãos ao mundo, Deus já tinha dentro dessa possibilidade, já tinha nessa possibilidade, Deus já havia a Ádica e nós aqui reunidos louvando o Senhor, e Ele nosso pastor. A possibilidade estava sobre a salvação daquela mulher, que gerou um filho, que hoje é o nosso pastor em propriedade. Glória a Deus. Amém? Então você não entende e nunca entenderá o que Deus é capaz de fazer com a tua vida. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu estava ouvindo lá no Haiti, todo mundo cantando com muito louvor em inglês. Em toda a África, nos Estados Unidos, eu estava ouvindo a posse da presidente do Chile, cantando com muito louvor em espanhol. Eu estava no Estádio Nacional de Porto Rico, eles cantando, e ninguém sabia que era o compositor. Mas eu não quero que ninguém saiba. Eu quero dizer que a possibilidade de Deus me usar para escrever uma canção traz a propriedade dele ser louvado em todo mundo. Então, eu não vou ficar preocupado com a propriedade. Eu vou na possibilidade. Até porque aquilo que eu não posso, Ele vai fazer. Até porque aquilo que eu me sinto pequeno, Ele vai completar. Nenhuma mensagem é perdida. Nenhuma oração é perdida. George Miller orou 50 mil orações. E Deus respondeu a maioria depois da morte dele. Lá depois de Judá, que fez tanta coisa errada, Deus disse para o povo, vou responder a oração dos patriarcas, tá? Já morreram, mas eu prometi para eles. A possibilidade estava lá, a propriedade está aqui. Vamos orar em nome de Jesus.